Então tá, pessoal, agora vamos para o nosso segundo vídeo e aqui especificamente nós vamos tratar da análise fatorial exploratória. Se vocês lembrarem, o objetivo da análise fatorial exploratória ou é criar fatores, determinar fatores ou reduzir os dados. Esses são os dois principais objetivos, além de um objetivo secundário que é tu explorar e conhecer melhor os teus dados. Aqui a gente tem como objetivo nesse nosso trabalho criar ou construir fatores. Esse é o nosso objetivo. Lembra, a gente está tentando criar uma escala para avaliar a satisfação com medir a satisfação que um aluno tem com uma determinada disciplina. Primeira coisa que a gente faz, analisa redução de fatores, redução da dimensão, fator, que é a análise fatorial exploratória. E aí nós vamos colocar as variáveis lá para dentro do nosso modelo de análise. Lembra que a gente tem que colocar aquelas variáveis que nós substituímos os valores ausentes, da 1 a 25, mais a 36 e a 37. A gente vai numa análise descritiva, e aqui na análise descritiva a única coisa que eu vou pedir é o teste de esferacidade de Bartlett e o KMO. Depois eu explico isso aqui nos resultados. Vamos em extração, e se vocês lembrarem, eu mostrei que existem dois métodos de extração. Análise dos componentes principais e o método da verossimilhança máxima. Epa, engasguei. Verossimilhança máxima. 99,999% dos trabalhos usa método dos componentes principais. Análise dos componentes principais. É esse que a gente vai seguir. A gente opta pela matriz de correlação. Lembra que eu expliquei a diferença entre matriz de correlação e matriz de covariância? Está lá nos nossos slides. E eu vou extrair os fatores. Eu posso extrair com base em eigenvalue ou alto valor superior a 1. Posso escolher superior a quanto eu quiser, mas normalmente é superior a 1. Eu expliquei isso para vocês lá nos slides. Ou o número fixo de fatores, se a teoria já me indicasse que são 2, 3 ou 4 fatores e eu pudesse trabalhar dessa forma. Eu aqui vou optar com base em eigenvalue superior a 1. Não mexo aqui no máximo de iterações, são 25, vou deixar 25, que é o padrão do modelo. Ok. Rotação. Se vocês lembrarem, a gente pode trabalhar com uma rotação ortogonal ou oblíqua. Ortogonal se a gente supor que não existe correlação entre os fatores, e oblíqua se a gente puder justificar uma correlação entre os fatores. Se eu trabalhar com o modelo ortogonal, normalmente se usa o Varimax ou o Quartmax. Lembrem que o Varimax é o que mais se usa e o que gera resultados mais confiáveis. Quartmax é aquele que gera fatores com cargas, com um grande número de variáveis num fator só, e é difícil da gente conseguir explicar teoricamente. E se eu estivesse trabalhando com o método oblíquo, o que mais se usa é o oblimin. Então vamos marcar o Varimax para o nosso estudo aqui, ok? Continuar. Então vamos lá, continuando. Aqui nas pontuações eu não quero salvar como variáveis, eu deixo da maneira que está. E nas opções, agora como eu substituí os valores ausentes, isso aqui perde um pouco o sentido. Eu expliquei cada uma dessas variáveis lá para vocês, está nos nossos slides. Eu vou deixar aqui excluir casos por lista. E aqui só lembrando, marca para classificar por tamanho, porque ele vai colocar os fatores que explicam a maior parte da variância em primeiro lugar. E para não aparecer muito número nas nossas tabelas, eu vou suprimir aqueles valores abaixo de 0,30, que são valores que não são interessantes nem para eu estar olhando. Os valores estariam lá, eles são só suprimidos da tabela para facilitarem a nossa análise. Continuar, e agora dou um OK. E aí gera os nossos resultados. Primeira coisa, o KMO, que mostra a qualidade da nossa análise fatorial, a gente espera que ele seja no mínimo acima de 0,8, eu coloquei lá algumas tabelas, alguns valores de referência. Acima de 0,9 diz que os nossos dados são bastante bons. E o teste de esferacidade de Bartlett. Na verdade, esse teste é para identificar se existem correlações adequadas entre as nossas variáveis. Se não existisse correlação,
Quer dizer que eu nem poderia rodar uma análise fatorial exploratória, eu teria uma matriz identidade aqui, né, as correlações entre as variáveis da nossa matriz seriam muito próximas de zero. Então os meus dados aqui estão ok, esses dois testes me indicam uma boa qualidade da análise fatorial. Se vocês lembrarem, a segunda coisa que a gente fez é verificar a comunalidade dos dados. Lá nos slides tem um conceito de comunalidade, e eu estou esperando encontrar a comunalidade superior a 0,6. A comunalidade é o primeiro indicador de corte de variável. Se eu fizer uma inspeção nesses dados, eu vou identificar que a variável número 4, com 530 de comunalidade, a variável número 7 com 357 de comunalidade e a variável número 13 com 529 são as que apresentam comunalidade mais baixa. Aí alguém pergunta, Ivan, eu vi uma variável lá com 578. Calma, está muito próximo de 0,60, deixa ela. Dá para a gente incluir aqui a variável número 5, que também é uma variável com comunalidade relativamente baixa. Essas são as variáveis candidatas a cortes por comunalidade, mas não corta ainda, só anota o número dessas variáveis, 4, 5, 7 e 13. Bom, vamos seguir olhando nossos resultados. O segundo resultado é essa tabela que nos mostra a variância total explicada. Olha aqui, aqui são os valores iniciais para todos os fatores. Vê que eu tenho aqui 27 fatores, que é exatamente o mesmo número de variáveis que eu tenho. Aqui são fatores não rotacionados ainda. Mas eu pedi para ele marcar quais são os fatores com eigenvalue acima de 1. Olha aqui, essa coluna aqui são os eigenvalues. A coluna, o fator 1, 2, 3 e 4 tem eigenvalue superior a 1. E esses fatores ainda não rotacionados, eles estão me explicando 64% da variância. Lembra que eu expliquei para vocês, a gente quer num trabalho exploratório no mínimo 0,70 no mínimo 70% de variância explicada. Aqui a segunda coluna, ele extrai esses 4 fatores para cá, ele me mostra esses quatro fatores com eigenvalue 1, ele faz a extração, aqui pela análise de componentes principais, e aqui eu tenho os mesmos fatores nessa última coluna, nessas últimas 3 colunas, só que rotacionados. Observa o seguinte, o percentual de variância explicada é o mesmo, 64,74. Só que as cargas fatoriais de cada fator, como ele rotou o meu eixo ortogonal, ele distribui melhor as cargas fatoriais dentro dos fatores. Beleza, então aqui só me mostra que eu tenho 4 fatores e que eu explico 64% da minha variância. Vamos lá. Aqui eu tenho a matriz não rotacionada, nesse momento ela não me interessa muito, e aqui eu tenho a matriz com os componentes rotados. Aí eu vou fazer minha segunda análise. Observa que eu tenho aqui um fator formado. Desta variável da 1 para cima, eu tenho cargas fatoriais acima de 0,60, que é o que eu busco. E aqui, se eu olhar, a variável 15, a 36, a 22, a 13, até a 22, as cargas fatoriais estão divididas entre mais de um fator. Isso é um problema para eu formar fatores consistentes. São variáveis candidatas a corte. A variável 13, que são aquelas variáveis com comunalidade baixa, além delas estarem divididas, olha como as cargas fatoriais delas são baixas. A 13, a 7, a 5 está dividida também, mas a 5, apesar de ter uma comunalidade baixa, ela se adequou com uma carga fatorial bem boa no fator. E assim eu faço a análise de todos os meus fatores. Eu tenho um primeiro fator aqui, um segundo fator aqui formado. Se vocês olharem, eu tenho um terceiro fator que começa a se formar aqui na 24, 37, 21. E eu tenho um quarto fator aqui na 8, 9 e 10. Bom, eu decidi agora nesse primeiro momento, até como forma aqui nossa de treinamento, cortar somente a variável 4, 7 e 13. Na verdade eu não vou cortar nem a 4 nem a 5, eu vou cortar só a 7 e a 13, que são as duas variáveis que deram comunalidade baixa, aqui, deram comunalidade baixa, a 7, e carga fatorial baixa, e a 13, deixa eu ver onde está a 13, 13, 13, 13, cadê a variável 13? Aqui, além de comunalidade baixa, carga fatorial
dividida e baixa nos dois fatores. Eu vou cortar só essas aqui nesse primeiro momento. Isso é uma coisa importante, pessoal. Vão cortando aos poucos e analisando os resultados. Como é que eu corto? Eu vou lá em analisar, redução da dimensão, fator. Eu vou tirar daqui a variável. Agora fica difícil de eu localizar a variável 13. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, 7, aqui, variável 7. Se vocês deixarem o mouse em cima, ele aparece. Corto a variável 7, a 13 deve estar por aqui, questão 10, 11, 12, 13. Questão 13. Cortei a 13, os dados já estavam marcados ali, eu mantenho todos as mesmas opções que eu fiz e rodo de novo. Observa que eu continuo com meus testes aqui de verificação do modelo adequada. Eu poderia passar de novo por aqui e olhar a comunalidade, aí eu vou identificar que a variável 4 continua bastante ruim, a variável 5 continua bastante ruim, a variável... as demais estão relativamente adequadas. Olha só, nós estávamos explicando 64, já estamos explicando 66, com o corte daquelas duas variáveis, melhoramos a variância explicada. E aqui nos nossos fatores, nós temos algumas variáveis, vamos dar uma olhada. Essa aqui está com carga fatorial no limite de 0,60, essa aqui está no limite do 0,60, mas a variável 15 é uma candidata a corte, porque eu tenho a carga bastante dividida. Aí eu tenho a variável 14, 12 e 25 bastante divididas. Depois eu vou cortar aqui a variável 20, que está bastante dividida. Então eu decidi cortar por comunalidade e por variáveis com carga fatorial bastante divididas. O certo seria eu ir cortando aos poucos as variáveis que são piores, mas aí o nosso vídeo vai ficar um longa-metragem de 2 horas, quase concorrendo ao Oscar, e não é isso que nós queremos. Então nós vamos lá, em redução de dimensão, fator. E aí eu vou fazer um assassinato aqui, para efeito de analisar um resultado final, que é cortar a variável 4, vou cortar a variável 5, vou cortar a variável 9, 10, 11, 12, vou cortar a variável 14 e a 15, 14 e a 15, vou cortar a variável 20 e vou cortar a variável 25 aqui. E rodo novamente o nosso fator. Bom, a gente continua com KMO acima de 0,9, continua com a esferacidade bacana. Se a gente olhar aqui por comunalidade, nós temos só duas variáveis que não estão legais, que são a 2 e a 11, é isso? É isso. A 2 aqui com 569 e a 11 com 561. Puxa, eu já estou explicando 70% da minha variância. Já está bacana, já tem um modelo bom. E aí quando eu olho a minha matriz rotada, eu dou uma olhada que eu tenho um construto formado com as variáveis 16, 17, 18, 6, 2, 36 e 1. A variável 22 ficou bastante dividida, é uma variável candidata a corte. Eu tenho um outro construto formado com as variáveis 24, 37, 21 e 23, está no limite aqui, 588, mas olhem que a variável 23 também está bem dividida, a carga fatorial, entre dois fatores. Eu tenho um outro fator aqui com a variável 3, 19 e 11, ficou um pouquinho baixa essa carga fatorial, mas eu não quero ter um fator com menos de 3 variáveis. E um outro fator aqui com a variável 8, 9 e 10. Bom,
Vocês podem continuar tentando melhorar o fator, podem rodar usando um oblimin, já que esses componentes teoricamente têm alguma correlação entre si. Vocês podem continuar brincando, fazendo exercício para tentar melhorar um pouco essas nossas escalas aí, esses nossos fatores, essas nossas variáveis latentes aí que a gente está usando. Mas de uma forma geral, eu já teria aqui meus 4 fatores montados, eu teria que olhar no meu questionário o que essas variáveis significam e ver se faz sentido do ponto de vista de conteúdo elas ficarem juntas, ou se elas deveriam ser modificadas. Talvez essa variável 22, por ter a carga muito baixa e dividida, ela não faça muito sentido, talvez essa variável 11 não faça muito sentido de estar no modelo. Agora vem uma análise que ela é um pouco mais qualitativa. Mas de uma forma geral, vocês, por meio desses vídeos, podem continuar usando e analisando os caminhos que eu usei para fazer o exercício. Lembra, pessoal, eu fiz um resumão aqui do caramba, mas se vocês usarem os slides como suporte e aquelas anotações de vocês em sala de aula, eu tenho certeza que vai ser possível lembrar de tudo aí de análise fatorial exploratória. Depois que assistirem os vídeos, mandem um alô para o chefe aqui, para o mestre aqui, dizendo se gostaram ou não gostaram, se ajudou ou não ajudou e o que eu poderia melhorar nos próximos vídeos aí para vocês. Tá bom, pessoal? Lembra que os vídeos tentaram ser curtos aí na medida do possível, para não encher muito saco, não perder muito tempo assistindo isso. Abraço, obrigado, beijo para vocês. Tchau!